códigos e cifras têm sido usados na guerra há séculos. Um dos exemplos iniciais mais conhecidos foi o César Cipher. Este era um sistema de substituição de letras usado por Júlio César para codificar mensagens militares. Era um sistema bastante simples para os padrões atuais e não teria sido difícil de decodificar. A criptografia foi usada durante os períodos medievais e renascentistas, embora mais para intrigas políticas do que para a guerra. Não foi até o século XIX que se tornou mais significativo. Um avanço importante foi o trabalho de Charles Babbage, um matemático inglês. Babbage é mais famoso por inventar os princípios da computação moderna. Mas seu trabalho durante a Guerra da Crimeia o levou a quebrar a cifra de Vigenère, um código do século XVI que, até então, continuava sendo um mistério. O século XX trouxe novas maneiras de transmitir informações a longas distâncias. A quebra de código logo se tornou uma parte importante da estratégia militar. Durante a Segunda Guerra Mundial, os dois lados se basearam em códigos e seus códigos para comunicação e coleta de informações. O centro de quebra de código para os aliados estava em Bletchley Park, na Inglaterra. Dirigida pela inteligência britânica, essa base extremamente secreta estava localizada em uma mansão do século XIX, no interior da Inglaterra, que abrigava equipamentos especializados. O Bletchley Park atraiu algumas das melhores mentes, reunindo pessoas que se aplicariam ao importante trabalho de quebra de código. Homens e mulheres foram empregados, embora a importância do trabalho realizado por mulheres tenha sido reconhecida apenas recentemente. O nome que vem à mente quando falamos sobre quebra de código é Alan Turing. Alan era matemático e é formado nas universidades de Cambridge e Princeton. Em 1939, ele se juntou à equipe do Bletchley Park como criptoanalista. Lá, ele voltou suas grandes habilidades analíticas e lógicas para a tarefa de decifrar códigos alemães. Ele é acreditado por quebrar o código Enigma em 1941. O código Enigma era o código mais importante da Alemanha e eles acreditavam que era inquebrável. O dispositivo que produzia o código era conhecido como a máquina Enigma. Felizmente para os britânicos, eles conseguiram capturar uma máquina em 1941, facilitando a quebra do código. Alan desenvolveu um dispositivo eletrônico usado para quebrar o código Enigma. Era um tipo de computador especializado inicial. Após a guerra, Alan desenvolveu essas ideias para desenvolver algo mais próximo do computador que conhecemos hoje. A vida de Alan é o trágico fim do suicídio após anos de perseguição e tratamento por sua homossexualidade foram imortalizados no filme de 2014, O Jogo da Imitação. Menos conhecido, mas também muito importante, foi William Thomas Tucci. Durante a guerra, os alemães usaram vários códigos complexos de comunicação. Uma delas era a cifra de Lorenz. Era um fluxo de código produzido pela máquina de cifras de Lorenz que permitia aos alemães se comunicar com segurança por rádio. Bill Tucci, como era conhecido, nasceu na Inglaterra em 1917. Ele havia estudado química em Cambridge antes de mudar para matemática em 1940. Logo depois ele começou a trabalhar como criptoanalista em Bletchley Park. Hoje é difícil imaginar, mas naquela época Tucci precisava resolver tudo manualmente. Ele anotava fluxos de código que ele e seus colegas estudavam em busca de padrões que lhes dessem uma pista do significado. Uma das dificuldades com a cifra de Lorenz era que os britânicos não conseguiam se apossar de uma máquina de cifra de Lorenz. Todo o trabalho teve que ser feito analisando mensagens codificadas interceptadas. Pouco se sabe sobre os decifradores alemães. Grande parte desse tipo de trabalho foi realizada em diferentes departamentos, portanto não havia um equivalente a Bletchley Park. Como resultado, eles foram menos eficazes que os aliados porque as pessoas estavam trabalhando separadamente umas das outras e não compartilhando os resultados. Eles, no entanto, tiveram algum sucesso em quebrar os códigos navais britânico e norte-americano.
Um dos notáveis criptoanalistas alemães foi Wilhelm Tranow, que trabalhou no departamento de cifra do alto comando da Wehrmacht. A carreira de Tranow na quebra de código começou antes durante a Primeira Guerra Mundial como engenheiro de rádio. No início da Segunda Guerra Mundial, ele estava trabalhando para o Serviço de Monitoramento da Marinha Alemã. Ele é acreditado por quebrar a cifra naval aos códigos navais usados pelo almirantado britânico. Logo após a invasão da Polônia pela Alemanha em 1939, um grupo de criptoanalistas foi evacuado para a França. O grupo era formado por funcionários do Bureau polonês de cifras que estavam trabalhando no código alemão Enigma. Entre eles estava Marian Regelski, um matemático que havia participado de um curso secreto de criptologia após a universidade. O trabalho de Regelski no código Enigma foi muito significativo. Já em 1932, enquanto ainda estava na Polônia, ele desenvolveu um entendimento profundo de como a máquina funcionava. Ele até conseguiu reconstruir sua fiação interna sem nunca ter visto a máquina. Regelski é acreditado por fazer um trabalho inovador que permitiu que o código finalmente fosse quebrado por Alan Turing em 1941. Regelski retornou à Polônia após a guerra. Por um longo tempo, ele permaneceu calado sobre suas habilidades notáveis de quebra de código para evitar que o governo se interessasse por ele. Quando os Estados Unidos entraram na guerra em 1942, eles também contribuíram para o esforço de quebra de código e fizeram um grande trabalho importante nas cifras japonesas. Uma das características da criptografia americana é que muitos dos principais decifradores de código eram mulheres. As Forças Armadas americanas recrutaram ativamente de faculdades femininas. Isso pode ter acontecido porque, apesar do alto nível de habilidades envolvidas, eles consideravam a quebra de código um pouco como trabalho de secretariado. Isso tornou o trabalho adequado para as mulheres. Uma das criptoanalistas americanas de maior sucesso foi Elizabeth Smith Friedman. Nascida em Indiana em 1892, sua carreira como criptoanalista não começou como você poderia esperar. Ela estudou literatura inglesa na faculdade. Sua primeira experiência em criptoanálise foi decodificar mensagens ocultas nas obras de William Shakespeare. Em 1916, Friedman ingressou nos laboratórios Riverbank, onde teve a primeira chance de estudar formalmente criptoanálise. No início, ela usou suas habilidades para decodificar mensagens enviadas durante a época da proibição por contrabandistas de álcool. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela trabalhou para o FBI e o Gabinete do Coordenador de Informações, que foi o precursor da CIA. Lá, ela aplicou suas habilidades ao trabalho de contra-espionagem. Isso incluiu a ruptura de uma rede de espiões nazistas tentando incentivar a agitação na América do Sul. Devido à natureza secreta de seu trabalho, muitos criptoanalistas nunca receberam reconhecimento por seu trabalho até muitos anos depois. Mas a contribuição deles para o esforço de guerra foi extremamente significativa. Alguns até acreditam que a quebra do código Enigma pela Grã-Bretanha acabou com a guerra 2 anos antes. Ao considerar o sofrimento humano que isso deve ter poupado, você pode entender a importância do trabalho dos quebradores de códigos.